esse é o nosso vídeo 14, tá? A gente ainda está falando de teoria cinética dos gases. E agora o assunto seguinte, né? Que é um tópico chamado transformação adiabática de gases ideais, tá? Se a gente lembrar uns vídeos para trás aí, quando a gente estava tratando de processos termodinâmicos, a gente viu, né, algumas transformações especiais, né? Transformações do tipo isovolumétrica, isobárica, expansão livre, e uma delas que a gente tratou foi são os processos adiabáticos, né? Processos adiabáticos são processos onde não existe troca de calor, ou são processos que acontecem de forma rápida, de maneira que não dá tempo de o seu sistema, né, no caso, por exemplo, um gás ideal, trocar calor com a vizinhança, tá? E muitos sistemas na natureza se comportam dessa forma, né? Ou seja, em muitas situações a gente tem processos que acontecem de forma rápida e de maneira que não dá tempo de trocar calor, né? Então as trocas de calor são desprezíveis, a gente aproxima por zero, né? Por exemplo, no caso, eu já mencionei para vocês também, no caso de ondas sonoras. Quando a gente fala, né, quando eu estou falando que a minha corda vocal ela vibra, o ar que está nas proximidades da minha garganta, ele vai vibrar também com uma certa frequência, né? E essa vibração ela é transmitida por todo o caminho, né? É transmitida para todos os elementos de fluido que estão no caminho da onda sonora. A onda sonora é um tópico que a gente vai tratar mais no final do curso, né? Lá na parte de ondulatória. Mas já adiantando para vocês, né? O som se propaga no meio, no caso aqui um meio fluido, né? O ar atmosférico aqui nessa sala, o som se propaga através de vibrações periódicas que são transmitidas para os elementos de volume de fluido que estão ao longo da propagação da onda. Então, de novo, né? Quando eu falo, a corda vocal vibra, essa vibração é transmitida para o ar que está nas proximidades aqui da minha garganta, com uma certa frequência, e essa vibração é transmitida para todos os elementos de fluido, até o detector. Pode ser o ouvido de uma pessoa ou pode ser a película do microfone do celular, né, que eu estou utilizando aqui para gravar os áudios, né? Então é isso. Essas vibrações dos elementos de volume de fluido, né, onde a onda sonora está passando, essas vibrações, tanto compressões quanto rarefações microscópicas, né, dos elementos de fluido, elas acontecem de forma rápida. Então, tanto essas compressões quanto as rarefações, como elas são rápidas, não dá tempo de cada um desses elementos de volume de fluido trocarem calor com o ar atmosférico que está em volta da região onde a onda está passando, né? Então, o som se propaga no meio fluido, por exemplo, através de vibrações, contrações ou rarefações periódicas e adiabáticas dos elementos de fluido, tá, ok? Então é um exemplo onde a gente tem transformações adiabáticas acontecendo em cada parte de onde a onda sonora está passando, tá? Então aqui o nosso objetivo nesse vídeo é fazer uma dedução, estabelecer um conjunto de relações matemáticas que vão descrever o comportamento dos gases ideais para esse tipo de transformação, tá? Então, mais especificamente, né, o que eu quero fazer é chegar numa relação entre a pressão e o volume de um gás ideal numa transformação desse tipo, num processo adiabático, tá legal? Então, é uma equação que relaciona pressão e volume. Voltando lá naquele dispositivo de laboratório que a gente tem, né? Então, você tem aqui o seu cilindro lá de laboratório, né, com os ingredientes lá que te permitem variar as grandezas, que te permite modificar as variáveis termodinâmicas daquele gás, né? As variáveis de estado, que são pressão, volume, temperatura e número de mols. O número de mols a gente vai manter sempre fixo, tá? Então aqui você consegue regular a pressão, consegue regular o volume e consegue regular a temperatura do gás. Como é um processo adiabático, o que eu vou fazer num experimento desse tipo é acrescentar ou retirar pesos e modificar a posição desse pistão, né? Ou seja, eu vou regulando a pressão e o volume, ora comprimindo o gás, ora descomprimindo o gás, né? Mas sem haver trocas de calor entre o reservatório térmico e o gás, né? Em processos adiabáticos, como a gente vai ver, a temperatura do gás também vai mudar, também vai variar. Mas essa temperatura vai variar não por causa de trocas de calor com o reservatório térmico,
a temperatura vai mudar por causa do próprio processo de realização de trabalho sobre o gás, por exemplo. Né? Quando eu comprimo aqui essa amostra de gás, quando eu aproximo, né? Eu pego esse pistão e aperto o gás, diminuo o volume dele, e eu estou realizando um trabalho sobre o gás. Esse trabalho é convertido em tem como consequência, né, um aumento da energia interna daquele gás. Consequentemente, eu tenho um aumento da temperatura daquele gás. Por outro lado, se eu, por exemplo, né, se o volume do gás aumenta adiabaticamente, então nesse processo o gás está realizando o trabalho. Se ele está expandindo, ele realiza o trabalho. Ele realiza o trabalho gastando parte da sua energia interna para realizar o trabalho. Se ele está gastando energia interna, as partículas estão ficando menos agitadas, então ele vai resfriar. Então, num processo adiabático, eu posso ter aumento ou diminuição de temperatura devido às realizações de trabalho, devido aos processos mecânicos, não devido à troca de calor, né? Porque é adiabático. Tá legal? Inclusive, eu já dei um exemplo disso para vocês, né? A gente já falou um pouquinho de processos adiabáticos lá no capítulo de processos termodinâmicos, quando aquele exemplo da latinha de spray, né? Quando você vai usando a latinha de spray, quando você aperta o gatilho da latinha de spray, o gás expande adiabaticamente. Como é uma expansão adiabática, o gás resfria, consequentemente a latinha vai resfriando também, à medida que você vai apertando ela, né? Então aqui o que a gente vai fazer é um tratamento mais detalhado dos processos adiabáticos no contexto de gases ideais, né? E quero chegar nessa relação entre pressão e volume para gases ideais sofrendo transformação adiabática. Tá? Então vamos ver, gente, quais que são os ingredientes que eu tenho para trabalhar e para estabelecer essa relação, né, entre pressão e volume. Bom, são 3 ingredientes que eu tenho até o momento. Né? Eu sei que, da primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna é igual a calor trocado menos o trabalho do gás, né, o trabalho do meu sistema. Aqui a primeira lei está escrita na forma diferencial, né, ou seja, na forma infinitesimal. Uma variação infinitesimal da energia interna é igual a uma troca de calor infinitesimal menos o trabalho infinitesimal realizado pelo sistema. Né? Nesse caso, como é um processo adiabático, o meu dQ é zero. Não tem troca de calor, só tem trabalho realizado. O que é trabalho realizado por um sistema, né? Por um gás, por exemplo? Trabalho, né? No caso dW, é PDV. Né? E o menos que já veio lá na expressão da primeira lei. Tá? Então essa é a primeira equação. Outra equação que eu tenho é a seguinte, é a expressão geral para a energia interna de um gás ideal, escrita em termos do calor específico molar, a V constante, que a gente viu no vídeo anterior. Né? Quando eu tenho um gás ideal monoatômico, diatômico ou poliatômico, a expressão geral da energia interna é NCV molar, vezes a temperatura medida em Kelvin. Né? Se for um gás ideal monoatômico, né, ou seja, se eu só tenho energia cinética de translação das partículas, não tem energia cinética de rotação das moléculas, por exemplo, né? A gente já comentou um pouco sobre isso. Então, nesse caso, onde eu só tenho energia cinética de translação, o CV molar é 3 meios de R. Né? A gente viu isso no vídeo anterior. Então você vê que a energia interna para gases ideais monoatômicos, como é que vai ficar? A energia interna vai ficar, então, 3 meios de nRT, que é uma expressão que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Para gases ideais monoatômicos. E se for gases ideais diatômicos ou poliatômicos? O calor específico molar não vai ser 3 meios de R, vai ser 5 meios de R, 6 meios de R, 7 meios de R, dependendo dos tipos de energia que você tem. Energia, por exemplo, rotacional da molécula. Né? Você pode ter também energia vibracional das moléculas. Né? Então, todas essas formas de energia vão elevando o valor do calor específico molar. Né? Para gases monoatômicos, que é o que a gente está tratando, esse cara é 3 meios de R. Né? Mas para generalizar o nosso tratamento, eu vou escrever a energia interna dessa forma. Tá? Ou seja, ela vale para qualquer gás ideal, basta que você utilize
o valor correspondente do CV molar, tá? Então tá, gente, se energia interna N, CV molar vezes temperatura, o CV molar é uma constante, tá? O número de mols eu estou mantendo constante também. Então, o que é o meu DE? Se energia interna é igual a isso, o que é a minha variação de energia interna? É NCV, que são fixos, né? Vezes a variação de temperatura, tá? Então, isso aqui vale, essa expressão vale para qualquer gás ideal, tá? Outra equação que eu tenho é a equação de estado dos gases ideais. O que é uma equação de estado? É uma equação que relaciona as variáveis de estado: pressão, volume, temperatura, número de mols, né? O R é a constante universal dos gases. Então, eu tenho esses três ingredientes aqui para trabalhar. O que eu quero fazer é estabelecer uma relação entre pressão e volume. Então, olha só, gente. Bate o olho aqui na equação 1 e 2. Aqui eu tenho DE interno é menos PDV. Equação 2. DE interno é NCV molar dt. Então, claro que eu posso igualar essas duas equações, né? Então, menos PDV é igual a esse troço. Só que qual que é o detalhe aqui, gente? Aqui aparece um dt. E eu quero uma relação entre pressão e volume. Não entre pressão e temperatura. Eu quero o volume. Então, é interessante eu dar um jeito de sumir com esse dt de alguma forma. Tá? Então, o que eu vou fazer? Para dar um jeito de sumir com esse dt, e aí sim eu igualar essas duas expressões, envolvendo só pressão e volume, eu vou trabalhar com essa terceira equação aqui. Ó. Então, aqui para baixo, gente, é matemática pura, é uma dedução um pouquinho longa, mas fazendo passo a passo, vocês não precisam saber todos os detalhes, né? Cada etapa, né? Vocês precisam saber o resultado final que a gente vai chegar. Tá? Mas é aquele negócio, a gente faz uma vez na vida essa dedução e aí pega o resultado final e aplica. Tá? Então vamos ver, para eu dar um jeito de sumir com esse dt aqui que está me atrapalhando na vida, eu vou manipular a equação de estado. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos derivar a equação de estado dos dois lados em relação à temperatura. Tá? Então se PV é igual a nRT, então eu vou derivar o lado esquerdo da equação, ddt, onde T é a temperatura, tá? ddt de pressão vezes volume, isso é igual a ddt de nR temperatura. Então, beleza. Como é que vai ficar isso aqui, gente? Olha só. Vou derivar cada um desses termos em relação à temperatura. Então, ó, derivada de uma multiplicação. Encosto o primeiro, deriva o segundo, mais encosto o segundo, deriva o primeiro. Né? Então, do lado esquerdo aqui, ó, encosto o primeiro, pressão, deriva o segundo, que é dV dt, mais encosto o segundo, que é o volume, derivada do primeiro, dP dt. Isso é igual a N é fixo, tá? Eu estou mantendo o número de mols fixo, o R é a constante universal, né? É sempre fixa, vezes temperatura. Então, a derivada disso aqui em relação à temperatura vai ser o que, gente? Vai ser NR. NR, tá? Repara só, gente, aqui em cima, nessa equação original aqui, né, na equação 2, aparece um MDT. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui de baixo e vou multiplicar toda ela por dt. Vou multiplicar todos os termos pelo diferencial de temperatura, porque aí eu vou aparecer com um ndt aqui, ó, né? E vai cortar os dt's aqui embaixo. Aí eu vou chegar com essa equação numa expressão para n dt em termos da pressão e do volume, que é justamente o que eu quero. Eu quero sumir com o n dt. Tá legal? Então, vai ser o seguinte, ó. Fazendo isso, eu tenho o seguinte. Multiplicando cada termo por dt. Então, vai ter pressão vezes diferencial de volume, PDV, mais VDP, ou seja, pressão vezes a variação do volume, infinitesimal, mais
volume vezes a variação da pressão, isso é igual a nR dt. nR dt, né? E é justamente o que eu preciso aqui, né? Eu quero sumir com esse ndt, né? Na verdade, eu quero sumir com o dt, mas aqui aparece um ndt, né? ndt eu vou conseguir tirar daqui, né? Então, isso aqui me dá o seguinte, que número de mols vezes a variação da temperatura, variação infinitesimal é PdV mais VdP sobre F. Então, isso é PdV Então, deixa isso aqui guardado. VdP mais PdV sobre R, né? Então, agora, gente, isso aqui, ó, eu vou pegar esse cara e substituir aqui. Vou ter uma expressão que envolve só o volume e a pressão. E eu vou conseguir igualar com a primeira equação, que também só envolve pressão e volume, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar esse resultado que a gente acabou de achar. Vamos pegar isso aqui e substituir na equação 2. Ó. Então, substituir na 2. Em 2. Então, jogando essa coisa toda na equação 2. Eu vou ter o seguinte. A equação 2 me diz que a variação da energia interna de um gás ideal, que é o dE, infinitesimal, né? O dE interno, vai ser o seguinte, o CV molar, que eu já vou escrever ele aqui, já estava, né, na equação, vezes NDT. No lugar do NDT eu vou pôr essa coisa toda. Então vai ficar 1 sobre R, que eu vou colocar ele aqui, vezes o numerador, PdV mais VdP. Então, só reescrever a equação 2, de uma forma mais conveniente, né? Em termos do calor específico, volume, né? E pressão, e os seus diferenciais, né? Agora, olha só, gente. Achei uma expressão para o dE interno. Ué, mas o dE interno, agora eu posso pegar aquilo ali e igualar com a equação 1, ó, porque o dE interno, aquele mesmo dE interno, é igual a menos PdV, que vem da primeira lei. Então, isso aqui, ó, aquela equação, eu posso igualar com o que, gente? Com a equação 1, que é menos PdV. É uma outra expressão para a mesma variação da energia interna. Então, é igual a menos PdV. Né? E esse termo aqui veio da equação 1. Agora pronto, ó. Aqui ficou bacana. Eu tenho agora uma equação, né? Essa parte e essa, só envolvendo pressão e volume, que é o que eu quero, né? Eu quero obter essa relação, tá? E mais especificamente, como a gente vai ver, como eu tenho dV e dP, eu vou conseguir agora separar a equação. Aquilo é uma equação diferencial, né? Uma equação que envolve os diferenciais de pressão e volume. O que eu vou conseguir fazer agora é separar tudo que tem volume, eu vou jogar de um lado, tudo que tem pressão, eu vou jogar do outro. E vou conseguir integrar membro a membro a minha equação. Tá? Uma equação, a gente vai ver que essa é uma equação diferencial separável. Tá? Nem sempre eu consigo fazer isso. Tem infinidade de métodos aí para você resolver equações diferenciais. Né? Mas essa aqui vai ser muito simples, porque ela é separável. Tá? É o método mais simples para resolver uma equação diferencial. Então agora eu vou ajeitar os termos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, gente. Tudo que tem dV, eu vou jogar de um lado. Tudo que tem dP, eu vou jogar do outro. Né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos juntar esse termo aqui com esse termo aqui, ó. Tá legal? Vou fazer passo a passo aqui para eu não errar a conta. Eu vou ter o seguinte. Multiplicando aqui esse parênteses, eu vou ter que CV molar sobre R.
CV molar sobre R vezes pressão, vezes dV, certo? Né? Esse cara aqui eu vou passar para cá somando. Então, menos PDV passa somando mais PDV. Beleza? Isso é igual. Tudo que tem pressão, né? No caso aqui, tudo que tem dP, eu vou jogar para o lado direito. Então, vou pegar esse termo, multiplicado por esse, e jogar do lado direito. Né? Então, eu tinha aqui o seguinte, CV molar sobre R vezes volume, vezes dP, positivo, eu vou passar para o lado direito subtraindo. Então, vai ficar menos, né, que eu passei para o lado de lá, CV molar sobre R, CV molar sobre R, vezes volume, vezes diferencial de pressão. Tá? Aqui agora eu consigo juntar esses dois termos, né? Então isso aqui vai me dar o seguinte. Colocando aqui o dV em evidência, ó, dV que multiplica. Aqui tem dV e aqui também. Então posso colocar o dV em evidência. Vai ficar CV molar sobre R vezes pressão, né? CV molar sobre R vezes pressão, mais a pressão. Na verdade, eu podia ter colocado a pressão também, né, em evidência. Então, vamos fazer isso. Aqui tem P, né? Aqui também. Então, colocando PDV em evidência. Então, vai ficar CV molar sobre R CV molar sobre R mais 1. Beleza? Esse é o lado esquerdo aqui da equação. Isso é igual menos CV molar sobre R menos CV molar sobre R vezes VDP. Vezes VDP, tá? Já está quase no final, né? Você vê que eu vou conseguir separar tudo que tem volume e diferencial de volume, eu vou pôr de um lado, tudo que tem pressão, diferencial de pressão e a própria pressão, eu vou jogar do outro lado. Eu vou fazer uma integral membro a membro, né? Aqui agora é só ajeitar os termos. Olha só, gente. Esse parêntese aqui, ó, vamos resolver ele. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, que pressão vezes diferencial de volume, vamos somar essa fração aqui, né? Vai ficar assim, ó. Né? Tira o mínimo múltiplo comum aqui da R, então vai ficar CV molar mais R. Certo? Somando, agrupando esses dois termos aqui. Ó. Isso é igual, o que sobrou do lado direito? Menos CV molar sobre constante R, volume dP. Ó, gente, dá uma olhada nisso aqui agora, ó. Esse termo aqui de cima. Bom, aqui logo de cara já dá para ver que o R vai cortar, né? Se eu multiplicar os dois lados da equação por R, então se eu multiplicar aqui por R e aqui por R, vai cortar esse cara com esse cara. Então vai sumir com a constante universal, né? O que é isso aqui, gente? CV molar mais R. Se vocês lembrarem do vídeo anterior, do vídeo 13, quando a gente tratou de calor específico molar de gases ideais, a gente chegou numa relação geral que é o seguinte, CP molar para qualquer gás ideal, monoatômico, diatômico ou poliatômico, o CP molar é igual a CV molar mais R, que é justamente o que eu tenho aqui. Ó. Calor específico molar V constante mais a constante universal dos gases vai me dar o CP molar. Tá? Isso vai essa relação geral. Tá? Então, no lugar aqui desse numerador, eu vou colocar o CP molar. Então, eu vou fazer isso uma vez aqui. Ó. E o R já tinha cortado, né? Então, vai ficar aqui o CP molar. E eu já tinha um R, né? Aqui de baixo, que eu tinha cortado com aquele ali. Beleza? Então, pronto. Tá praticamente terminado.
Porque agora, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu tenho dV e aqui eu tenho volume. Então eu vou jogar o volume para lá, dividindo. Então eu vou ter aqui d volume sobre volume é igual a, aqui eu tenho pressão e aqui eu tenho o diferencial de pressão e as constantes, né? Então do lado direito vai ficar menos, tá aqui, CV molar, eu vou dividir pelo CP molar, né? Vou passar esse cara para cá dividindo, então vai ficar menos CV sobre CP molar vezes D pressão sobre pressão. Então vamos conferir isso aqui, dV sobre V, ok, é igual a menos, está lá, CV molar dividido pelo CP molar, de diferencial de pressão sobre a pressão. Certo? Então aqui é uma equação separável, né? Tudo que tem volume aqui, tudo que tem pressão lá. E esse termo aqui, ó, CV molar e CP molar, isso aqui é uma constante. Né? Então na hora de integrar, eu vou tirar fora da integral. Tá? Como é que fica isso aqui então, gente? Agora é só integrar membro a membro. Se isso é igual a isso, então a integral do lado esquerdo da equação é igual à integral do lado direito da equação. Já tirei esses dois, esse termo ali, constante da integral, né? A constante sai fora da integral. E agora vamos colocar os limites de integração. Quando a minha pressão é P0, ou seja, quando eu comecei a fazer o meu experimento adiabático e a pressão era um valor inicial, P0, o meu volume era V0. Quando a minha pressão P ela atinge um determinado valor, P de V, né? P em função do volume, o meu volume final é um V qualquer. Né? Então, quando eu iniciei o experimento, a minha pressão era P0, o volume era V0. Depois de um certo tempo, o volume é V final e a minha pressão é P de V, é a pressão em função do volume final. Né? Então, como é que fica aqui essa integral? Então, isso aqui vai me dar o seguinte, né? Isso implica que o que é a integral de dV sobre V, gente? dV sobre V é o Ln. Né? Então, isso aqui vai dar aqui o Ln de V sobre V0. Aqui, só para ser rigoroso, né? Para a gente não confundir o limite de integração com a variável de integração, você pode vir aqui e colocar uma linhazinha. Né? Ou ao invés de colocar V, você coloca X. Então vai ficar integral de V0 até V de dx sobre x, né? Só para ficar rigoroso. Então eu vou ter que o resultado disso é um Ln de V final sobre V inicial. Ln de V final sobre V inicial. Isso é igual a menos CV molar sobre o CP molar vezes, o que sobrou lá, gente? Vezes Ln. Integral de dP sobre P é justamente o Ln. Né? Ln de pressão final sobre o volume, pressão final sobre pressão inicial. Ln de P sobre P0. Tá? O que eu quero é pressão em função do volume. Né? Então agora é só manipular aquela expressão ali, que eu tenho os LNs, né? Então eu quero agora dar um jeito de trabalhar aquilo ali e escrever. A pressão é igual ao volume elevado a alguma coisa. Uma expressão desse tipo. Né? Então agora só manipulando aqui um pouquinho esse resultado final, disso aqui eu vou tirar o seguinte. Isso é matemática pura, viu, gente? Não tem nada assim de muito fundamental. O fundamental é o resultado que a gente vai chegar. Então eu vou ter que Ln de P sobre P0, Ln da pressão final sobre a pressão inicial, é igual. Vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo essa modificação, né? E esse cara aqui, ó, vai passar, se eu multiplicar a equação por menos 1, vai ficar menos 1 aqui, desculpa, vai ficar mais 1 aqui e menos 1 aqui, né? Então vai ficar menos, só multipliquei dos dois lados por menos 1, tá?
Aqui, ó, eu vou passar o Cp multiplicando e o Cv dividindo. Então, menos Cp molar sobre Cv molar, a razão entre os calores específicos, né? Vezes o Ln de V sobre V0. Esse termo aqui, gente, essa constante Cp molar dividido por Cv molar, eu vou dar um nome para isso, né? Para não ficar escrevendo Cp sobre Cv, Cp sobre Cv o tempo todo, eu vou chamar esse fator aqui, ó, de gama. É um gama adiabático. Ou simplesmente gama, tá? O Halley, por exemplo, ele não usa esse coeficiente, esse subscrito, né, adiabático, é simplesmente o gama. É o fator gama. Tem alguns livros que usam, né, gama adiabático, né? Então, Cp sobre Cv, é aquele fator gama ali, tá? Então, já está quase no final. Vamos passar para o lado de cá e escrever o resultado final, tá? Então, como é que fica ali, gente? Olha só. Ln de P sobre P0 é igual a menos gama vezes o Ln de V final sobre V inicial. Agora é só usar uma propriedade dos logaritmos, né? Que é aquela questão que a potência que está aqui no argumento do Ln, ela pode escorregar, né? Ou vice-versa, né? A gente sabe, uma das propriedades, né, do logaritmo é que o Ln de x elevado a a, né? Ou seja, o Ln de alguma coisa elevado a uma potência, aí você pode escorregar com a potência, né? Isso é igual a Ln de x, né? Então você pode pegar a potência e escorregar lá para cá, ou pegar esse coeficiente e subir para a potência, né? Então, usando essa propriedade, eu vou ter o seguinte, ó, que o Ln de P sobre P0 é igual ao Ln de V sobre V0. Aí esse coeficiente menos gama, eu vou subir com ele para a potência. Então isso é Ln de V sobre V0 elevado a menos gama. Ln disso é igual ao Ln disso. Então, você pode tomar a exponencial dos dois lados aqui da equação ou simplesmente verificar, né? Isso aqui isso implica o seguinte. Né? Se Ln disso é igual a Ln disso, então esse cara necessariamente é igual a esse. Né? Ou seja, P sub P0 é igual a V sobre V0, V sobre V0, elevado a menos gama. Elevado a menos gama, que é a mesma coisa que, né, um número elevado a uma potência negativa é igual ao número virar de cabeça para baixo. V sobre V0 elevado a menos gama é a mesma coisa que V0 sobre V, ou seja, né, o número de cabeça para baixo, ou invertido, né, elevado a gama, a mais gama. Então, P sobre P0 é igual a V0 sobre V elevado a gama. Multiplica cruzado essa expressão aqui para mim, por favor. Pressão vezes volume elevado a gama. Então, isso implica que pressão vezes volume elevado a gama é igual a pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama. Elevado a gama. Que é uma constante. Isso aqui é constante. Essa é a relação que eu queria chegar com vocês.
Ou seja, gente, em qualquer instante, se eu estou aplicando uma transformação adiabática num gás ideal, né? Uma transformação lenta com o sistema sempre em equilíbrio, em qualquer instante da minha transformação, em qualquer instante, em qualquer etapa do meu experimento adiabático, se eu pegar a pressão do gás vezes o volume dele elevado a gama, onde gama é aquele fator ali, isso vai dar sempre o mesmo valor. Então, essa equação que eu estava buscando, né, dos gases ideais para transformações adiabáticas é justamente essa aqui, ó. Então, para uma adiabática, para um processo adiabático, a pressão do gás ideal vezes o volume dele elevado a gama é igual sempre a uma constante. Né? Porque se P0 e V0 são os valores no início do experimento, né? E o que essa equação está dizendo? Que em qualquer instante, P vezes V elevado a gama vai me dar sempre a mesma constante. Né? Ou seja, P vezes V elevado a gama é um número fixo. Tá? Ou, né? Pressão é igual a uma constante vezes o volume elevado a menos gama. Ok? Pode ser escrito assim também. Tá? Lembrando, né? Esse gama... Então, vou pegar aqui exemplo. Gases ideais monoatômicos, né? Que são esses que a gente está tratando. São gases cuja energia interna é só devido à energia cinética das partículas, tá? Então, gases ideais monoatômicos. Um gás nobre, por exemplo, né, que não forma moléculas, né? As partículas são os próprios átomos do gás nobre. Hélio, xenônio, criptônio, enfim, argônio. Né? Então, para gases ideais monoatômicos, eu sei que o Cp molar é 5 meios de R e né, o CV molar é 3 meios de R. Cp molar é CV molar mais R. Então vai dar 3 meios de R mais R é 5 meios de R. Então como é que fica o fator gama? Gama é igual a Cp molar sobre CV molar. Então Cp sobre CV. Cp é 5 meios de R. 5 meios de R, dividido pelo CV molar, que é 3 meios de R. Vai cortar esse R aqui, esse 2 aqui vai cortar também, vai sobrar o quê, gente? 5 terços. 5 terços. Que é um número maior do que 1. O fator gama, Cp sobre CV, é sempre um número maior do que 1. Especificamente para o caso de gases monoatômicos, esse número é 5 terços. Se forem gases diatômicos, ou triatômicos ou poliatômicos, o gama vai ter outro número, não vai ser 5 terços, né? Vai ser outro valor, mas também superior a 1. Tá? Por que isso é importante? A gente agora consegue representar num gráfico de pressão por volume uma transformação adiabática e comparar com, por exemplo, uma transformação isotérmica, que a gente já conhece. Né? Então, como que as duas se comparam? Uma transformação isotérmica e uma adiabática, num diagrama pressão por volume. Tá? Eu vou fazer só mais isso aqui para a gente fechar, e aí no próximo vídeo, no vídeo 15, a gente faz alguns exemplos aplicando essa equação. Tá? Então, agora a representação gráfica, um esboço gráfico, né, dessa relação entre pressão e volume para uma adiabática. Tá? Então, o importante de toda essa dedução que a gente fez é isso aqui. Né? Eu fiz toda essa parafernália de coisa para chegar nessa relação final. Okay? Então, você sabendo disso e lembrando o que é o gama, né, que é essa razão entre os calores específicos, é o suficiente. Né? A dedução aqui é só uma vez na vida para você ver de onde vem esse resultado. Tá?
Então agora é diagrama PV diagrama pressão por volume. Como é que fica uma adiabática num processo, desculpa, como que fica o processo adiabático num diagrama pressão por volume, tá? Gente, antes de representar a transformação adiabática nesse diagrama, vamos lembrar o caso das isotermas, né, que são linhas de temperatura constante no diagrama PV. Quando eu tenho uma transformação isotérmica, como é que fica a forma analítica, né, dessa linha isotérmica no diagrama PV? Ó, gente, eu sei que para gases ideais, pressão vezes volume é igual número de mols, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Se a temperatura é constante, como é que fica isso aqui? Ó? Isso implica que, se a temperatura é fixa, como que a pressão varia com o volume? Ué, eu tenho isso aqui, né? Isso me dá aqui, pressão é igual a nRT, que é constante, né? Porque se eu estou pegando a transformação com T constante, o Nzinho é constante, então esse coeficiente aqui é constante, vezes o inverso do volume. Então, numa transformação a T constante, e eu quero representar isso num gráfico de P por V, então no gráfico de P por V, a pressão varia com o inverso do volume. Então aqui, por exemplo, vamos pegar essa isoterma aqui, ó, que é correspondente a uma temperatura T4 qualquer, tá? Essa linha é uma função do tipo nRT4 vezes o inverso do volume. Então eu tenho uma curva, uma hipérbole, que a gente chama isso aqui, né? Uma função do tipo 1 sobre volume. A pressão depende do inverso do volume. Se eu dobro o volume, a pressão diminui pela metade. Se eu triplico o volume, a temperatura diminui por 1/3. E assim vai, né? Se eu representar outras isotermas correspondentes a outras temperaturas, eu vou ter essa família de isotermas aqui, ó. Quanto mais para cima eu estou no diagrama PV, maior a temperatura das isotermas. A gente até já discutiu isso em outros exemplos, né? Então, por exemplo, essa isoterma T2 corresponde a uma temperatura maior do que T1. T3, a curva está mais para cima, maior que T2. T4, que está mais para cima, é maior do que T3. Quanto maior a temperatura da minha transformação isotérmica, mais para cima do gráfico, essa linha isotérmica vai estar. Tá legal? Então, digamos que eu tenho agora uma transformação adiabática. Tá? Transformação adiabática, eu tenho o seguinte, né? Para uma adiabática, o que rola? A pressão ela é igual a uma constante. Essa constante é determinada pelas condições iniciais do meu experimento, né? Então, cada experimento vai ter um valor inicial de pressão e de volume, então vai ter uma constante diferente. Mas, para o mesmo experimento, a pressão é igual a essa constante, dividido por V elevado a gama.
onde gama é um número maior do que 1. Tá? Então, digamos aqui, gente, olha só, a pressão, você vê que ela varia com o inverso do volume elevado a gama. Na isoterma, a pressão varia com o inverso do volume. Então, vocês concordam comigo que essa curva adiabática, ela é mais inclinada do que a curva isotérmica. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, o gás está a uma pressão inicial e um volume inicial. E eu vou fazer uma expansão adiabática. Como que a pressão depende do volume? Depende dessa forma aqui, ó. Então, isso aqui é uma coisa dividido por V elevado a gama. Então, é uma função mais inclinada do que as isotérmicas. Então, uma adiabática, nesse diagrama aqui, nesse exemplo, vai ser uma coisa assim, ó. Então, essa curva azul que eu acabei de desenhar, essa camarada aqui, ó,